Olá e bem-vindos a mais uma aula de vistas sobre filosofia contemporânea. Um dos prazeres consideráveis a lecionar uma disciplina como a filosofia contemporânea é que o movimento atual fez parte da sua composição. Hoje, no dia 4 de novembro de 2025, são os 40 anos desde o falecimento de Gilles Deleuze. Por uma coincidência histórica, ele faleceu no mesmo dia que Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, foi assassinado por um fanático colonialista, sionista, em Israel. O falecimento de Gilles Deleuze não tinha nada a ver, era uma expressão de vida que não podia mais continuar na sua forma presente e foi interrompida de maneira triste, mas compreensível. Então, hoje, para a nossa terceira aula do segundo semestre de Vistas sobre Filosofia Contemporânea, gostaria de explorar a filosofia de Gilles Deleuze a partir de 6 devaneios sobre sua filosofia para marcar esses 40 anos do seu falecimento. Gilles Deleuze é, sem dúvida, um dos mais prolíficos filósofos do século XX. Filósofo francês, atuava essencialmente e unicamente na França, com breves percursos em Bélgica, mas essencialmente também na região parisiense. É sabido que Gilles Deleuze sofria de algumas questões de saúde, mas também se centrava na tarefa de escrever, e particularmente durante os anos 50, 60, 70 e até 87, quando ele decidiu se aposentar em razão das doenças. Escrever necessitava um lugar fixo, como ele costumava também escrever essencialmente à mão. Em 87, um ano depois de ter recebido o livro Foucault, que ele publicou em 86, sendo esse livro o primeiro análise, estudo do pensamento de Foucault, publicado apenas 2 anos depois da morte de Foucault, mas mostrando um profundo conhecimento da obra de Foucault, um pensador ao qual ele compartilhava, não, com quem ele compartilhava as mesmas progressões a partir de um contexto francês de ensino que passava pelo ensino médio e depois a formação na graduação, ao mesmo momento que se preparava a tese, que vocês estão vendo aqui, diferença e repetição, que era a tese do Estado, na época em que na França a distribuição dos diplomas se concentrava essencialmente sobre a obtenção do certificado de ensino, chamado agregação, obtido perto do fim da graduação ou durante os estudos de mestrado, enquanto mesmo que, bom, mestrado para quem
obteve agregação, não significava uma etapa muito importante. O que se preparava depois da agregação era, então, o doutorado d'État, que hoje foi substituído pela habilitação, e de fato o doutorado de l'État permitia a um professor de orientar pesquisas de nível doutoral. Foucault é o primeiro livro que eu li de Deleuze, mas eu li o livro ao chegar em Paris em outubro de 2000 e, de 1987. Exatamente no início do primeiro semestre, em que ele não ensinava mais. Antes da época da internet, as notícias circulavam com certa vagar. Mas eu tive a grande oportunidade de escutar a gravação em fita cassete de todas as suas aulas sobre Foucault e todas as suas aulas sobre Leibniz, Le Pli, que é o livro seguinte, não? Publicado em 88, que oferece uma análise extraordinária do pensamento de Leibniz e definida a partir da estética e da produção científica do período ao qual Deleuze realmente reativava o nome de Baroque. Leibniz e le Baroque. A dobra, traduzido assim em português. Então segue essa noção oriundo do cálculo diferencial, como na sua dimensão projetiva, geométrica, e oferece um Leibniz como precursor tanto ó, da vocação sistemática da filosofia, quanto das próprias explorações quanto a uma dimensão pré-consciente, pré-perceptível. Um dos capítulos mais fascinantes nesse livro trata de petites percepções insensibles, que é um tópico explorado por Leibniz em alguns livros, os novos ensaios sobre entendimento humano, mas também com uma evocação na monadologia. Dialogue entre Claire Parnet e Gilles Deleuze é uma tentativa de se tornar um pouco mais familiar o pensamento de Deleuze. Um dos grandes sucessos aqui no Brasil foi a tradução de Qu'est-ce que la philosophie, o último livro escrito em parceria com Félix Guattari, edito na biografia escrito por François Doss, de Deleuze e Guattari, que o livro essencialmente é uma contribuição de Deleuze. Isso pode ser verificado pelo fato que existe uma neta diminuição do diálogo com psicanálise, com esquizoanálise. E o livro, então, se organiza para classificar os diferentes resultados obtidos por Deleuze a partir de suas pesquisas conduzidas durante 3 décadas. É realmente o último grande livro de Deleuze, publicado no início dos anos 90. Eu tive, felizmente, a oportunidade de assistir a 2 conferências ministradas por Deleuze, ainda em 87, algumas semanas depois da minha chegada para iniciar meus estudos com ele. E no início de 88, no Colóquio Internacional Michel Foucault. Então, eu tinha chegado para iniciar meus estudos de mestrado. Deleuze será o referencial teórico mais importante no meu trabalho
é de dissertação de mestrado. O modelo que eu emprestei para analisar a percepção microscópica e o conceito do pequeno provém de Deleuze e de François Châtelet, que era um dos professores do Departamento de Filosofia da Universidade Paris 8, Vincennes Saint-Denis, Universidade de Paris, Paris 8, que tinha falecido em 86, o antigo coordenador do programa. Entre os vários livros importantes de Deleuze, Mille Plateaux, que é o segundo volume de Capitalismo e Esquizofrenia, publicado então como terceira ou até quarta instalação dessa série, escrito junto com Félix Guattari, é uma considerável reescrita do campo da linguística, do campo da lógica matemática, da topologia, assim como o materialismo é um modo mais geral. É um livro que no Brasil foi publicado em vários volumes, tão extensa é o livro. Também continua redefinindo, rearticulando uma antropologia, trabalho já iniciado no primeiro volume, L'Anti-Édipe, particularmente indo no sentido da procura de outras formas de constituição de comunidades humanas. Foi publicado em 80. E logo depois, Deleuze continuou com as pesquisas monumentais, dois volumes de uma considerável classificação do cinema até o final dos anos 70, L'Image Mouvement, L'Image Temps, e os livros mais pontuais, mais curtos, Rizoma, inicialmente publicado em 76, mas servindo como introdução geral a Mille Plateaus, então a extensão de um pensamento cibernético, ecologista, e certamente um dos primeiros trabalhos realizados a idealizar conceptualmente por dentro da filosofia da noção de rede, que simplesmente não existia até aquela época de uma forma tão ampla. Não? Então, ao invés das hierarquias, e ao invés das células também, Deleuze e Guattari se organizam a partir da ideia de rizoma, que afeta também a figura do autor. Né? Hoje em dia, de maneira extremamente leve e às vezes superficial, os filósofos, professores de filosofia, se permitem desprezar a noção da morte do autor. Nesse livro, o Rizoma, temos não só a crítica que é desencadeada por Foucault e Roland Barthes no final dos anos 60, mas uma verdadeira mostração de como se descentralizar a partir da figura do autor soberano. Até tive alunos no programa de pós-graduação em filosofia da PUC e RS que experimentavam com esta formação de uma escrita coletiva passando pela dissolução das duas individualidades. De qualquer forma, Deleuze pertence à época de pensadores franceses, que são estruturalistas, mas nunca pós-estruturalistas, ainda menos pós-modernos, que nem existe como movimento dentro do pensamento francês, digo bem, filosofia, que então organizavam um espaço de pesquisa
a partir do qual era permitido investigar a formação dos grandes conceitos absolutistas que circulavam e formaram, promoveram e proporcionaram o pensamento, as teorias durante o período dito moderno da filosofia. Spinoza, filosofia prática, mostra que, além de Bergson, David Hume, Friedrich Nietzsche, um dos referenciais teóricos de Deleuze, é Spinoza, insistindo que Spinoza era um dos filósofos que mais mostrou interesse e dava importância aos afetos e às paixões do corpo, entre outros aspectos. Filosofia pratique é basicamente uma introdução ao pensamento de Spinoza. É o segundo livro que Deleuze publicava sobre Spinoza e, novamente, compõe essa estética minimalista das Editions du Minuit, que é uma edição criado para publicar os autores identificados, assumidamente partes da expressão da escrita literária chamado Nouveau Roman, le Nouveau Roman français. Um movimento que explode nos anos 40 e 50, passando por uma transformação interna das suas estratégias de composição do espaço do real a partir de uma fenomenologia husserliana, no primeiro momento. Não, certamente não existencialista, não é possível realmente procurar na publicação dos escritores de Nouveau Roman instâncias de tomada de decisões que são tão centrais às literaturas existencialistas. Aqui o indivíduo nem existe mais, é uma encruzilhada de percepções e de afetos, e o novo roman então procura explorar as possibilidades de expressão literária dentro desse idioma. Então, o fato que Deleuze pertence a essa edição, publicando com a edição de Minuit desde os meados dos anos 60, mostra que sua atenção à escrita, sua identificação que a filosofia se faz não pela diálogo, a discussão enquanto tal, o debate, não? Mas pela escrita, não? É algo que lhe associava a uma expressão literária que produzia um efeito de realidade que em poucos momentos se associava à universidade pelo qual o real se organiza em perspectivas ou pontos de vista. Deleuze é muito conhecido por ter procurado identificar a ideia do ponto de vista como associada à posição do outro e não do sujeito. Então, ele também participa do momento de desconstrução radical da figura do sujeito soberano, tal como herdado desde pela filosofia contemporânea a partir da sua configuração durante os séculos do esclarecimento. E por fim, Nietzsche e a filosofia. Nietzsche e a filosofia
é uma das leituras mais originais da obra nietzschiana e certamente um daqueles que resgataram Nietzsche das suas diferentes apropriações. Apropriações, primeiro, do campo apocalíptico romantista alemão, depois do nazismo e, de certa forma, até resgate Nietzsche diante do existencialismo, tal como traduzido para o inglês norte-americano e circulando de maneira tão impactante no movimento contracultural norte-americano do final dos anos 60. Também Deleuze, o interlocutor com as artes, o grande conhecedor das artes contemporâneas mais vanguardistas que se apresentavam, nesse sentido, beneficiando completamente da sua proximidade, esses lugares de criação, que se encontra em Paris mesmo. Francis Bacon, Logique de la Sensation, fez até sensação quando foi lançado no início dos anos 80, então depois de Mil Plateaus, temos essa sequência. Bom, é uma sequência que podemos seguir pelo passado, Logique du Sens, Différence et Répétition, l'Anti-Édipe, Proust et les Cygnes, Kafka, Mille Plateaux, avec Rhizome, os livros sobre cinema e Logique de la Sensation, um livro impossível a reproduzir em muitos sentidos, já que a obra de Francis Bacon entrou na supervalorização especulativa que caracteriza as artes contemporâneas hoje, mas na época era uma figura extremamente maldito, não? Ah, circulando numa representação do corpo homoafetivo que não era plenamente assumido, e convocando os maiores cineastas, que seja Pasolini, seja Bertolucci, no início do Dernier Tango a Paris, pelas suas configurações de corpos em movimento que nunca tínhamos chegado desta maneira ao plano visual. E o seu grande comentário da apresentação de Sacher Masoch, autor da obra Le Vénus à la Fourrure, publicado por pura coincidência no mesmo ano em que, na verdade, alguns meses depois da publicação do lançamento do disco The Velvet Underground e Nico, o primeiro disco do grupo ah, proto-punk, o grupo que quebra todos os paradigmas da música popular, fazendo de cada show um performance composto das figuras de Lou Reed, John Cale, Nico, Sterling Morrison, Mo Tucker, e com a participação de Andy Warhol, que produziu, financiou o grupo em seus diferentes manifestações, que envolve também a integração das experimentações musicais presentes na cena nova-iorquesa dos anos 60. Então, nesse livro temos a primeira anti-Édipo, não? A primeira crítica do sistema fechado freudiano, a partir da desvinculação entre a patologia do sadomasoquismo, não? Recuso por Deleuze, a partir
da Análise Profundo, da obra de Leopold von Sacher-Masoch, de um, uma revolta contra a lei fálica representada pela postura do masochista, do masoquista, juntado que é uma figura incompleta diante da hegemonia e da reprodução da lei fálica, necessitando então da inversão do significado patológico atribuído à mulher frígida, e à mulher dominadora, a mulher castradora. Nenhum desses polos é identificado dignamente, corretamente, defende Deleuze, se não for considerado que a maneira mesmo que as figuras podem se manifestar socialmente é por meio de uma relação contratual que quebra, essa relação contratual seja a maioria das vezes implícitas, mas que quebra com a dominação da lei fálica. É um artigo, é um argumento profundo, que merece muita atenção, muita consideração, mas representa um dos passos mais importantes, além do freudo-lacanismo, que se encontra, então, nos anos 60. Voltaremos a comentar nisso, lembrando que estamos aqui dando não uma aula completa sobre Deleuze, mas pelo menos a expressão de 6 devaneios sobre sua filosofia. E antes de me entregar a primeira devaneio, que eu já estou configurando sem anunciá-lo, gostaria de ler esse início da primeira série dos instâncias lógicas que fazem parte Logique du Sens, esse livro que revoluciona em muitos sentidos a escrita filosófica, pois não se entrega também à grandeza da escrita romanesca, mas procura então literaturas menores, esse termo que será desenvolvido em sua conceptualidade apenas no livro sobre Kafka, publicado em 75. Um pouco de francês é algo para as Alices deste mundo, entre os quais tem minha filha mais nova também, Alice, hoje 15 anos. Dans Alice, comme dans De l'autre côté du miroir, il s'agit d'une catégorie de choses très spéciales, les événements purs. Quand je dis Alice grandit, je veux dire qu'elle devient plus grande qu'elle n'était. Mais par là même aussi, elle devient plus petite qu'elle n'est maintenant. Bien sûr, ce n'est pas en même temps qu'elle est plus grande et plus petite, mais c'est en même temps qu'elle le devient. Elle est plus grande maintenant. Elle était plus petite auparavant. Mais c'est en même temps, du même coup, qu'on devient plus grand qu'on était et qu'on se fait plus petit qu'on ne devient. Telle est la simultanéité d'un devenir dont le propre est d'esquiver le présent. En tant qu'il s'esquive le présent, qu'il esquive le présent, le devenir ne supporte pas la séparation ni la distinction de l'avant et de l'après, du passé et du futur. Il appartient à l'essence du devenir d'aller, de tirer dans les deux sens à la fois. Alice ne grandit pas sans rapetisser, et inversement. Le bon sens est réaffirmation, que en toute chose, il y a un sens déterminable, mais le paradoxe est l'affirmation des deux sens à la fois.
Era o primeiro parágrafo da primeira série de tópicos analisados, a elogio de sons, e podemos já ver a importância desse novo conceito que chega à filosofia francesa no decorrer dos anos 50 e 60. É um livro que já estava em produção anos antes, que é o acontecimento, l'événement. O acontecimento é uma das grandes contribuições feito à filosofia pela filosofia francesa contemporânea e, em caso algum, deve ser reduzido a um único uso, uma única compreensão. Certamente, o uso de événement por Deleuze é extremamente diferente da maneira tal como o entende Badiou, mas não enquanto tal, mas sim enquanto dá espaço, dá vazão ao, ao que proporciona ou propicia. Para Deleuze, propicia algo que nunca saía da dimensão do inconsciente. Mas esse inconsciente também não se limitava a um pensamento individualizado. Aliás, o que caracteriza esse événement, por Deleuze, são as singularidades pré-individuais. Eu falava dessa dinâmica no seu pensamento que se encontra um plano a partir do qual examinar a constituição do efeito do individualismo, da individualidade do indivíduo. Aqui temos um dos conceitos que pertence a esse plano. Événement, singularité pré-individuelle, que é um conceito que percorre o pensamento de Deleuze, como vários de seus conceitos, mas se identifica mais especificamente na segunda parte do livro A Dobra. Foto de Gilles Deleuze, um curso ministrado no dia 20 de maio de 82, justamente sobre o cinema, sobre o lançamento desses livros. Um quadro de Francis Bacon. Uma foto de Jean-Luc Godard. Os livros de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Um dos livros mais salientes, impressionantes de Deleuze, no sentido em que podemos seguir nos três ensaios que compõem Proust e Le Cygne, ah, os três momentos do desenvolvimento do pensamento de Deleuze. Um pensamento vinculado aos trabalhos predominantemente epistemológicos, ah, que caracteriza sua produção dos anos 50, o empirismo transcendental. E depois, essas estratégias de leituras de alguns dos grandes filósofos, que reproduz as obras e os pensamentos a partir de suas margens, ou para usar um pouco mais sua terminologia, a partir de suas fissuras. Então, tem Bergson, né, conceito das duas multiplicidades e também do devir, a duração e do devir. Tem Hume, a questão das impressões, por exemplo, fundacionais de um pensamento consciente que participam de uma dimensão que ainda não se manifestou como inconsciente. O Nietzsche com a vontade de potência, o eterno retorno, e a questão da relação entre
o mesmo e o diferente, ou a diferença. A terceira ensaio de Proust, ele sim trata então da dimensão maquínica, que será um dos grandes conceitos, a máquina virtual que configura os momentos mais experimentais da filosofia de Deleuze dos anos 70 e 80. Aqui mais fotos. Alain Robbe-Grillet, com bigode, em preto, dirigindo um filme. Robbe-Grillet sendo o grande teórico do Nouveau Roman, depois de ter publicado alguns livros extremamente marcantes, como La Jalousie, né? E Jean-Louis Trintignant, um dos grandes atores franceses que participam dessa aventura no abstracionismo, que é o cinema de Rob Grier na segunda parte dos anos 60, início dos anos 70, quebrando alguns dos costumes acerca da sexualidade da época, mas hoje parecendo sendo extremamente constrangida pela visão heteronormativa de Rob Grier. No entanto, Rob Grier também participando como escritor a, a transferência, a projeção do Nouveau Roman às telas desde os primeiros livros, os primeiros filmes de Alain René, particularmente l'année dernière, a Marienbad, sendo colaboração extraordinário. Hoje, difícil de abordagem, mas sempre era difícil de abordagem, importante dizer, que essa distribuição espacial, uma espacialização do tempo narrativo que é tentado pelos dois artistas no início dos anos 60, e Pierre Boulez. Pierre Boulez, o magistral maestro, especialista da música contemporânea, compositor, serialista pós-Weberniano, depois um dos primeiros pioneiros na exploração da música eletroacústica, essa música estranhamente antecessor da música eletrônica de dança hoje, e um dos idealizadores do LIRCAM, o centro, um instituto de pesquisa contemporânea sobre música eletroacústica, ah, que recebeu os maiores compositores internacionais e também deu espaço às invenções acerca da sonoridade. Podemos ver aqui o Boulez na companhia de alguns pesquisadores e técnicos de som, engenheiros, ah, e essa figura extremamente professoral ao mesmo tempo, dando seus seminários no Collège de France, ao qual eu tive também a grande honra de assistir. Então, a filosofia de Deleuze se articula a partir dos descobrimentos do primeiro estruturalismo e da sua crítica, o que eu andei indicando como referências e ideias se dá ou se resume nessa afirmação. Aqui podemos ver Deleuze com Guattari. Eu coloco essa foto deliberadamente porque Guattari é um dos maiores críticas do estruturalismo, pelo menos ele queria se mostrar desta maneira. Mas o estruturalismo, aí, bom, realmente eu concordo com Patrice Manigli. O estruturalismo é a matriz da filosofia francesa contemporânea. Então, se a filosofia francesa contemporânea parece com um conjunto
de alguns dos maiores estruturalistas, e esses estruturalistas são caracterizados ao não se reconhecer como estruturalistas, que Etienne Balibar considera como uma das marcas do estruturalismo. Então, de fato, temos aqui uma compreensão de um movimento do pensamento que aproveita, por um lado, dos descobrimentos ocorridos nas novas ciências sociais, não? Os descobrimentos tais como o inconsciente freudo-lacaniano, não? Que já são dois inconscientes extremamente diferentes a partir da sua configuração teórica e da materialidade das categorias que sustentam a existência desse mecanismo do inconsciente, mas também a luta de classes, ou seja, a indicação de regularidade, potencialmente leis que conduzem o avanço e o movimento da história, mas também da formação da linguagem a partir de uma faculdade de linguagem, razão pelo qual sustento que, independentemente do significado do estruturalismo linguística norte-americana, Noam Chomsky é o pensamento e a metodologia de Noam Chomsky se, ah, se insere na, no pensamento e no projeto de pesquisa estruturalista. A atenção também dado a diferença. A atenção dado a diferença se encontra parcialmente expressa nesse segundo devaneio. Deleuze explorou, por uma fenomenologia microfísica, as implicações de uma nova relação entre diferença e repetição, de tal forma que produziu uma nova categoria de tempo, uma nova síntese, terceira síntese do tempo, que é o tempo não só não linear e não cíclico, que representa então as expressões nietzschianas da crítica do tempo histórico e depois do tempo mítico, mas na ideia do eterno retorno do mesmo, Deleuze afirma, mesmo faltando de citacionalidade direto vindo de Nietzsche, que o que introduz Nietzsche de maneira radicalmente inovador é o eterno retorno do diferente. E, de fato, a experimentação em torno de uma lógica diferencial chega na França parcialmente por meio, digamos, por meio de Levinas, mas certamente por meio de Derrida a partir da leitura de Heidegger, né? Porque o que já está presente no ser e tempo é a expressão dessa lógica diferencial no que diz respeito ao modo autêntico, próprio de vivenciar o Dasein depois da decisão antecipatória, no qual toda a configuração do tempo que era entendido até aquele momento, ou seja, o tempo pensado ou como tempo de vida sublunar, não? Ao contrário do tempo de vida eterna, que não é uma vida, mas é o tempo próprio da substância suprema. E depois a permanência do tempo cíclico da mitologia, das mitologias, entre aspas, sem incluir nenhum pensamento indígena norte-americano, se mostra
aberto a contemplar uma temporalidade diferente. No primeiro momento, digamos, despertado pela afirmação de Freud, segundo o qual o inconsciente não conhece o tempo, certamente não conhece esses tempos. Mas será que existe uma regularidade à temporalidade do inconsciente? Então, Deleuze, no seu livro Diferença e Repetição, vai produzir um embasamento, um alicerce teórica para afirmar a modelização, antes que vocês perdem paciência, porque eu uso um termo que os deleuzianos não gostam de ouvir, que é modelo, porque remete a Platão, e porque Deleuze tenta, então, extrair de Platão algo que é irredutível ao modelo, justamente ao modelo em termos de ideia, de figura protótipo, prototípico, típica, da ideia em relação às suas cópias, que é o simulacro, que é uma produção morfogenética do novo, porém imperceptível e irreconhecível, pois indecidível em termos das suas formas e contornos. Mas é isso. Deleuze procura as fissuras, podemos dizer, as contradições nos grandes edifícios sistemáticos, os sistemas filosóficos, para então extrair uma composição que procede não pela manutenção do princípio da identidade e da não contradição, mas especificamente pelo uso de uma sequência de categorias ao qual poderíamos dar o nome de diferença irredutível. Deleuze é um dos pensadores da diferença e um dos pioneiros do pensamento, da filosofia da diferença. Mas tal como Simone de Beauvoir, quando ela chega na introdução ao segundo sexo e no início do segundo volume, não, a experiência vivida, ela acaba mostrando que, no caso da sua pesquisa acerca da mulher, só se encontra falsidades dito sobre a mulher. A definição trazido de a mulher, esse conceito epistemológico que ela procura examinar em sua correspondência com a vida, a experiência vivida das mulheres. E ela se dá conta que, bom, na filosofia, nas ciências da economia política, na mitologia, na literatura, não existe modelo positivo. Ela precisa, então, criar esse modelo, e Deleuze também precisa criar, então, uma filosofia a partir da ruptura. Então, o evenement, a singularidade pré-individual, né? As multiplicidades sempre duplo, né? Nunca se reunindo numa forma que seja sujeito ou objeto, né? Necessita que Deleuze procura em outros lugares se existe semelhante pesquisa, os motivos que comporarão essa nova filosofia que ele vai desenvolvendo a alta velocidade na segunda parte dos anos 60 e dentro dos anos 70. Eu tentei ó, estimular um projeto a partir do seminário que eu ministrei no programa de pós-graduação em letras, na escrita criativa e na teoria da literatura na PUC,
Tentei estimular uma pesquisa coletiva em contribuições feitas por meus alunos, ao qual eu dei o nome de Deleuze-Guattari, a escrita e a literatura na imanência da velocidade. E imanência da velocidade evoca o momento da criação inovadora, original, o despertar às avessas, não? De uma compreensão da essa dinâmica lógica do diferente irredutível, não? Por isso, digo no Devaneio 3 que a filosofia de Deleuze se amplificou na medida em que conseguiu se reproduzir pela literatura. É o que eu argumento especificamente na introdução a esse volume, e em uma recursão assimétrica, Deleuze classificou as ramificações de uma transferência surjetiva do pensamento a partir do inconsciente freudo-lacaniano até planos audiovisuais e autônomos, cinema. O que significa aí que encontramos no livro Le Pli, no livro Qu'est-ce que la philosophie, hein, um diálogo com a filosofia tardia de Alfred North Whitehead, hein, em que Whitehead também procurava uma maneira de sair do complexo sujeito-objeto, identificando algo da natureza de um acontecimento como despertando um fluxo ainda não discriminado em prol a constituição de uma outra ponto de vista, esse ponto de vista atrelado à posição do outro, que será tão querido, tão importante na própria contribuição altamente inovadora e original que Eduardo Viveres Castro fez do perspectivismo ameríndio, que é esse ponto de vista a partir do outro e não do sujeito. Então, a transferência subjetiva do pensamento é justamente em prol a essa nova configuração de um pensamento desvinculado do antigo dualismo e desvinculado por ser ou por ter tido enraizado no antigo dualismo, desvinculado do inconsciente do lacaniano. Então a questão é mais onde aparece este resultado surjetivo. E uma das experiências, uma das teses mais ousados e frágeis, porque é meramente especulativa. Nem é uma interpretação. Nessa altura, Deleuze abandona a fenomenologia especulativa. É que o cinema, né, no modo geral, deve ser pensado no modo de um pensamento. O cinema não é simplesmente enredos. Podemos ver a alta gama e o conhecimento do cinema presente nos dois livros de Deleuze. Temos algo que se separa aí no domínio das imagens. Essas imagens não têm nada a ver com o mundo das imagens ah, de uns dos teóricos tão fetichizados hoje em dia. Não, essas imagens são os simulacros mesmo. São os simulacros explorados por Deleuze a partir da configuração platônica, ou seja, simulacros simplesmente são aquelas emergências morfogenéticas que não fazem referência a algo. Potencialmente, eles representam a força de uma nova ideia,
Mas isso é só potencialmente, ou seja, na terminologia de Deleuze, virtualmente. Virtualmente são novas ideias, na medida em que uma doutrina tal como o platonismo admite a possibilidade do surgimento, da criação de novas ideias. Mas, ao mesmo tempo, são acontecimentos, porque não são identificáveis, não são nada, não são identificáveis, não é nem matéria. Então, o simulacro, ó, é algo que não obedece à força gravitacional. Não é uma coisa. Não passa por ondas ou luzes. Não é sólido nem líquido. Simulacro é, na verdade, a expressividade dos corpos. E na segunda parte daquela famosa discussão acerca de Platão, encontramos ah, a teoria da percepção pequena, inconsciente, que é próprio de Deleuze e que se afilia, tal como para Marx, aos materialistas grego-romanos, tais como Lucrécio. Isso nos apêndices de Logique du Sens, eu remeto, todos ficam disponíveis na caixa dos comentários ou por e-mail a dar seguimento a essas ideias, indicando referências, mas indico meus textos também, porque são tópicos que eu desenvolvo nos diferentes textos que tenho publicado sobre Deleuze. Devaneio 4, Deleuze articula seu pensamento a partir do supermodelo simulacro-diagrama para alcançar o devir imperceptível. Simulacro-diagrama, a discussão, tive essa discussão com Henrique Aliès, no momento em que ele gostava de discutir, que era muito tempo atrás. O simulacro não será perpetuado como conceito em Deleuze. Deleuze, aliás, uma das críticas feitas contra ele é sua hiperprodução de novos conceitos, de tal forma que esses conceitos, frequentemente, sendo na beira de técnicas e de figuras poéticas, são tantos gadgets, não? É uma das críticas frequentemente feitas contra Deleuze, de não manter, não, a progressão decorrendo de um novo conceito. Mas diagrama é o conceito mais próximo, se não o próprio plano de imanência, né, que eu vejo se tecendo por meio da sua filosofia. Aliás, tem uma fascinação com a figura do três, tem as três sínteses do tempo, na diferença e a repetição, tem as três formas do ritornello em mil platôs. O 3 é significativo no pensamento de Deleuze. O virtual, é o terceiro componente ao dualismo manifesto por meio dos múltiplos irredutíveis que servem como base de formação teórica de mil platôs. Então, é algo que é possível ver diagrama se encontra no livro Logique de la Sensation, um livro super mencionado, que supramencionado, que trata da obra plástica de Francis Bacon, o artista plástica britânica, que configurou uma época entre Paris e Mônaco e Londres. O arte queer que naquela época, pelo menos, se encontrava num devir
imperceptível. Devaneio 5, a filosofia é, portanto, uma construção de conceitos, uma arte, um modo de criar, inventar, fabricar conceitos. Como também é uma corte de um plano de imanência. Não é dito suficientemente. A partir do segundo capítulo de Qu'est-ce que la philosophie, pelo qual eu permito uma referência. Remeto especificamente ao capítulo 2 de Qu'est-ce que la philosophie. Como ele escreve, eu lerei em francês, vocês identificam o lugar em o que é a filosofia, capítulo 2, logo no início. Les concepts philosophiques sont des tout fragmentaires qui ne s'ajustent pas les uns aux autres, puisque leurs bords ne coïncident pas. Ils naissent de coups de dés plutôt qu'ils ne composent un puzzle. Et pourtant, ils résonnent et la philosophie qui les crée présente toujours un tout puissant, non fragmenté, même s'il reste ouvert, un tout illimité, omnitodo, qui les comprend tous sur un seul et même plan. C'est une table, un plateau, une coupe. C'est un plan de consistance ou plus exactement le plan d'immanence des concepts, le planomène. Les concepts et le plan sont strictement corrélatifs mais doivent d'autant moins être confondus. Le plan d'immanence n'est pas un concept, ni le concept de tous les concepts. Si on les confondait, rien n'empêcherait les concepts de faire un ou de devenir des universaux et de perdre leur singularité, mais aussi le plan de perdre son ouverture. La philosophie est un constructivisme, et le constructivisme a deux aspects complémentaires qui diffèrent en nature. Créer des concepts et tracer un plan. Les concepts sont comme les vagues multiples qui montent et qui s'abaissent, mais le plan d'immanence est la vague unique qui les enroule et les déroule. Le plan enveloppe les mouvements infinis qui le parcourent et reviennent, mais les concepts sont les vitesses infinies de mouvements finis qui parcourent chaque fois seulement leurs propres composantes. D'Épicure à Spinoza, le prodigieux livre 5 de l'Éthique, de Spinoza à Michaud, le problème de la pensée, c'est la vitesse infinie, mais celle-ci a besoin d'un milieu qui se meut en lui-même infiniment, le plan, le vide, l'horizon. Il faut l'élasticité du corps, mais aussi la fluidité du milieu. Il faut les deux pour composer les êtres lents que nous sommes. Essa filosofia é nada menos que a filosofia da beleza mesmo. Possivelmente nunca houve uma filosofia da beleza tal como se expressou a filosofia de Deleuze. Mesmo assim, ele pode com Guattari, pois Guattari é a agitação em corpo, ó, expressar o seguinte: un concept, c'est une brique. On peut s'en servir pour construire, mais aussi pour casser les murs. Pois nada é mais valorizado por Deleuze que a abertura. É por meio da abertura que se esvazia a substância dos seus componentes e procedimos a criar um corpo que seja nosso.
Lá onde Heidegger falava de Dasein, Deleuze fala de corpo, um dos conceitos mais fundamentais, ao qual ele tem também trazido uma leque expansiva de articulações. A filosofia prática de Deleuze visa, portanto, em última instância, recriar a figura do homem, ou dos homens, pelo menos. Talvez menos do homem, mas certamente dos homens. Essa foto expressa mil coisas, mil devires. É foto com Claire Parnet, então, seu interlocutor, tanto no livro Dialogue, quanto seu interlocutor na série produzida pela televisão francesa chamado Les Abécédaires de Gilles Deleuze. Esse projeto, essa filosofia prática em todas suas instâncias é a expressão anti-edipiana. É a expressão que revela o contrato masoquiano. É uma instância de criar-se um corpo sem órgãos como leve membrana do vazio a partir do qual tudo permanece a fazer, pois nada é ainda criado. Dissolver a identidade na diferença entre as diferenças é o que a metodologia dessa filosofia da diferença confirma ser possível pela interlocução com as artes, com a literatura de Proust, com a literatura de Kafka, com a literatura de Melville e de Fitzgerald, The Crack-Up, La Fêlure, sempre construindo a partir da fissura, La Fêlure, para então mover não pela composição, mas pela construtivismo de relações. É uma filosofia das relações. É um agenciamento de rizomas, de multiplicidades que não se juntam em conjuntos. Por isso, Deleuze, já seguindo o movimento específico, as comunidades de matemáticos na França se projeta no domínio da topologia experimental radical. Mas uma topologia, ao mesmo tempo, que não se deixa governar por fórmulas, não se deixa governar por regularidades. Não? Essa topologia é movida por acontecimentos, essa topologia é o que surge da quebra do complexo do sujeito e do objeto. Francis Bacon. Gilles Deleuze. A memória, a obra, a ter aberto
os meus caminhos nesse dia, 4 de novembro, 40 anos seguido.